Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre somos católicos, sobre ser católico e como o vétero católico entende o que é ser católico. É interessante como as pessoas nos perguntam invariavelmente, quando começam a perceber algumas diferenças da nossa igreja, elas logo nos perguntam: mas vocês são católicos? Eu não penso duas vezes em dizer que sim, nós somos católicos. E hoje nós vamos explicar o que é ser católico. Explicar o que vem a ser esse termo, catarrolos. Catarrolos. Então eu julgo que isso é profundamente importante para o entendimento da nossa identidade e entendo que é profundamente importante refletirmos sobre esse assunto tão importante. Os anglicanos são católicos? Os luteranos são católicos? Os véteros são católicos? Os ortodoxos são católicos? Sim, a resposta é sim. Os anglicanos são católicos. Os véteros são católicos. No entanto, nós, quando nos deparamos com a doutrina ortodoxa, não podemos dizer da mesma forma. Exatamente, a Moisés lá, sim, é isso aí. Sim, os anglicanos são católicos. Só que o termo católico, durante um tempo da história, ficou restrito apenas à Igreja Católica de Roma. Entendam isso, tá? A Igreja Católica de Roma. E quando eu falo Igreja Católica de Roma, tem toda uma cultura histórica por detrás disso que é importante a gente desvelar agora, tá? Então vamos lá. Para compreender melhor o que é ser católico, vamos definir o termo católico em sua etimologia. O termo católico vem de origem grega, que é a junção de duas palavras, kata-hólogos. Kata-hólogos. Kata quer dizer junto, holos quer dizer todos. Então eu poderia dizer que católico, etimologicamente, apontando da origem grega, seria todos juntos. E esse todos juntos, para a nossa língua, fica muito mais propício dizer que é aquele que reúne a todos, dizer que é universal, dizer que abrange tudo. Então, pessoal, vamos começar a colocar aqui o nosso primeiro ponto, que é de extrema importância para a vivência do que é ser católico. O primeiro ponto de reflexão, que é de suma importância, é nos questionar até que ponto nós recebemos todos. Até que ponto nós reunimos todos. Então, vamos entender que se eu colocar dentro da igreja um processo de discriminação, um processo de separação, um processo de dizer que este sim e este não podemos dizer, por exemplo, que somos católicos na origem etimológica de ser católicos. Então, ser católico é entender invariavelmente o que diz a palavra de Deus. Não se faz acepção de pessoas. A catolicidade não é uma igreja, mas sim um princípio. Um princípio que sim deve nortear a Igreja de Cristo. Deve nortear o que é ser Igreja de Cristo. Então, ser católico, até pela própria etimologia da palavra, não é um substantivo. Entende?
ele não é uma identificação de algo ou de alguém. Ele é uma característica. E se esta característica não estiver presente na Igreja de Cristo, ela não pode ser chamada de católica. Católico, por essência, etimologicamente essencial, ele é aquele que não faz acepção de pessoas. Então, se Deus não faz acepção de pessoas, por que nós fazemos acepção de pessoas? Se lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 17, já existe a ordem para que nós não façamos acepção de pessoas. Se depois isso é repetido em Romanos, capítulo 2, versículo 11, que nós não devemos fazer acepção de pessoas, entendam que escolher quem é digno e quem não é digno não nos perfaz ser cristão. Logo, não somos Igreja de Cristo. Isso se repete também em Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 3, essa exortação. Pois Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, eu já deixo aqui bem claro para vocês uma coisa importante. Se a mesa eucarística que você celebra é uma mesa eucarística que faz acepção de pessoas, essa mesa não é eucarística. Essa mesa não faz comunhão. Essa mesa não faz sentido. Porque, inclusive, poderia dizer que é uma mesa anticristo. Anticristo. Pois se a ordem do Senhor consiste em tomar todos e comer, se a ordem de Jesus é tomai todos, ele não falou tomai alguns. Ele não falou, olha, não se esqueçam de quando vocês repetirem isso, vocês devem dizer que não é todo mundo, tá? Eu tô falando todo mundo aqui, mas depois não. Depois vocês façam lá uma lista. Aí você me pergunta, mas Dom Diogo, isso quer dizer que a mesa deve ser aberta? Isso quer dizer que a pessoa que tiver pecado, ela pode comungar? Bem, a primeira coisa é que nós não podemos julgar o outro. Não cabe a mim, como sacerdote, julgar o outro. O sacerdote, ele dispensa a graça. O sacerdote, ele não limita a graça. O sacerdote, ele não é aquele que vai dizer você pode, ele não é o pedágio. Ele não é limitador. Ele é aquele que dá a todos a graça que assim desejarem. Bem, quero lembrar para vocês aqui da samaritana que ela não fazia noção do que era a graça de Deus. Inclusive, Jesus lamentou sobre isso. Jesus disse, se conhecesses o dom de Deus, mas mesmo assim deu a graça. Então não cabe a gente, na hora, por exemplo, da comunhão, falarmos assim, é chegado o momento da Sagrada Comunhão. Os que estiverem preparados, aí começa a fazer uma lista lá, né? Os que não forem isso, os que não forem aquilo, os que não forem aquele outro, que na verdade só vai fazendo acepção de pessoa. Eu acho que, sinceramente, se formos olhar a lista inteira das pessoas que podem e não podem, corre o risco até do padre não comungar. Corre risco até do próprio sacerdote não comungar. E a gente tem que lembrar que a comunhão foi dada, e não fui eu que inventei isso, não sou eu que estou dizendo, a Eucaristia foi inventada para a remissão dos pecados. Essa palavra é de Cristo, essa palavra não é minha. Então, tomai todos e bebei para a remissão dos pecados. Então, não é tomai todos e bebei quando tiver os seus pecados redimidos, é para a remissão dos pecados. Então, comungar é para a remissão dos pecados. E que esse pecado não sou eu que escolho. Eu quero dizer, em absoluto para vocês, que quando o profeta Elias desistiu de viver, quando ele falou assim, não, eu não quero viver mais, Senhor, acaba essa missão, chega,
o Senhor o acordou debaixo da árvore e disse: Elias, levanta, come, porque a caminhada é longa. Esse levanta e come porque a caminhada é longa é um prenúncio, uma prefiguração da Eucaristia. E essa caminhada é para o cumprimento da nossa missão em fazer a vontade de Deus. Então, comungar é nos aproximar da imagem de Cristo, é nos aproximar da graça do Senhor para aumentar a nossa força e concluir a nossa missão. Não é quando estamos fortes. Então, ser católico é não fazer lista de quem pode caminhar conosco. Ser católico é necessariamente não falar, olha, para você ser católico, você tem que fazer isso. Não. Repito que ser dispensador da graça não é ser limitador da graça. Então, meus amigos, ser veterocatólico, exatamente, é não fazer acepção de pessoas, é abraçar a todos, é aceitar a todos, independente de sua história, independente de onde ele vem, independente para onde ele vai. Isso cabe a ele, a pessoa, porque senão eu é que estou pecando por julgar o próximo. Continuando na nossa reflexão do que é ser católico, eu quero lembrar que, historicamente, o termo católico designa universal, designa segundo a integralidade, significa segundo a totalidade. Então, é diferente do senso comum, não é só a Igreja Romana que é católica, e que inclusive a própria Igreja Romana diz isso. Olha que coisa interessante. A própria Igreja Romana não assume para si o termo católico como sendo único. E isso não fui eu que inventei também. Isso está escrito no Catecismo da Igreja Católica. Nessa edição aqui está na página 204. Na página 204. Aonde se fala sobre Igreja Católica. O que quer dizer católico? Então, se você tiver com outra edição, você pode estudar o item 830 e 831. Esses itens dizem aqui que não é a Igreja Católica que é detetora dessa definição. Isso é muito importante a gente saber. Então, assim, também precisamos saber discernir essa diferença. Que uma coisa são os fiéis da Igreja Católica, outra coisa é a Igreja Católica. Uma coisa é um padre da Igreja Católica, outra coisa é a Igreja Católica. Uma coisa é a doutrina da Igreja Católica, outra coisa é uma pessoa que acha que é a doutrina da Igreja Católica. A gente também não pode obnubilar o que é a Igreja Católica Romana por um fiel ou por um sacerdote. A Igreja Católica Romana vai muito mais além e que, sinceramente, quando nós olhamos para algumas poucas realidades, elas não condizem, ao ponto da própria Igreja Romana passar a ter vergonha daquele povo, daquela igreja em particular. Então, ser católico romano é juntar todas as igrejas particulares. Nesse sentido, olha o que diz a igreja. A igreja era católica no dia de Pentecostes. Isso aqui está no Catecismo da Igreja Católica. Então, antes da Igreja Católica se dizer católica, assumir isso como católica, o próprio Catecismo diz, olha, mas ser católico vem antes de Pentecostes, que foi o dia em que todos aqueles que falavam várias línguas diferentes se reuniram. Então, ser católico não é ser só um povo. Ser católico em Pentecostes é o ato de unir a todos. Por isso que a Igreja Romana coloca como sendo Pentecostes o dia do catolicismo. Os historiadores mais arraigados querem apontar o contrário do que diz o magistério romano. Querem apontar que o termo católico nasceu no credo. Nasceu em Constantinopla, no ano 381, e não foi.
Não foi e não é a Igreja Romana quem fala isso. Quem fala isso são alguns historiadores mais radical que coloca lá em Inácio de Antioquia que o católico nasceu ali. Não. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Porque se o magistério romano não fala, né, fica um pouco complicado. Só que existem aí duas definições de católico que eu vou fundamentar para vocês entenderem a diferença do que é ser católico romano para o que é ser antigo católico. Aí é que está nosso primeiro diferencial, nossa fundamentação. Qual é a diferença entre ser católico romano e ser vétero-católico? É na inversão dessa definição do catolicismo. Por quê? Porque a Igreja Romana, que é um berço muito universal, assim, muito comum de todos nós, nem todos nasceram romanos, né, mas é muito comum que a maior parte de nós tenha nascido no seio romano. Ele coloca duas condições para se chamar católico. Então tá lá no Catecismo da Igreja Romana isso. A primeira condição é a ministerial. A condição de que é romano aquele que tem a sucessão apostólica. E depois ele diz que é católico aquele que aceita a todos e faz a universalização. Ser vétero-católico é fazer o contrário. Essa é uma diferença muito interessante do magistério da Igreja Romana para o nosso magistério. Enquanto a Igreja Romana privilegia ser contado entre a sucessão apostólica, para nós o mais importante é ser contado como ecumênico. Entende isso? Então, o ser ecumênico que nasceu o Pentecostes, o ser ecumênico que é o de Pentecostes foi invertido pelo magistério da igreja. E nós, como velhos católicos, vamos desinverter isso. E como que nós desinvertemos isso? Nós desinvertemos isso na medida que a sucessão apostólica é um segundo plano do ecumenismo. Entendem isso? Isso é ser vétero-católico. É fazer essa inversão. Proporcionar primeiro ser ecumênico e depois buscar ser sucessão apostólica legítima. Então, reparem que é uma pré-condição de assumir a posição de sucessor, é pré-condição de ser sucessor da linha apostólica, ser ecumênico. Não é o contrário. Primeiro eu sou da linha apostólica, depois eu sou ecumênico. Não, ser vétero-católico é o contrário. Necessariamente ser ecumênico para depois ter a sucessão, ser reconhecido como sucessão apostólica. E isso é muito interessante porque faz parte da vivência que eu tive em Utrecht. Eu tive essa experiência. Então, quando eu estava no gabinete do arcebispo de Utrecht, Dom Joris, e estava presente também o novo arcebispo de Utrecht, que ainda não foi sagrado, mas será, ele também estava presente, nós conversávamos sobre a condição da igreja dos véteros católicos no Brasil. E a primeira coisa que o Dom Joris valorizou foi os laços ecumênicos. A primeira coisa que ele perguntou é como é a Igreja Católica com as outras igrejas. E, sinceramente, não foi por Roma. Ele perguntou como é a Igreja Católica com os anglicanos, como é a Igreja Veterocatólica no Brasil com os luteranos, qual é a posição da Igreja Católica com o CONIC. Ele sabe do CONIC, é muito interessante, ele sabe do CONIC. Ele sabe o nome, ele sabia, né, porque agora mudou, ele sabia o nome do presidente do CONIC no Brasil. Olha que interessante. Mas ele não perguntou qual é o nosso laço com a CNBB. E os documentos que eu levei para ele, ele só quis ficar com os documentos civis
intelectuais. Mais nenhum. Mais nenhum. E aí foi interessante quando eu falei para ele, né, Dom Joris, aqui são meus documentos civis e tal, e esse daqui é meu diploma de mestrado, que eu acabei há poucos dias, que realmente a época eu tinha acabado há poucos dias. Ele virou e perguntou para mim, mestrado em quê? Então, olha a importância que nos foi dado ao esclarecimento próprio e a comunhão com os outros irmãos de outras igrejas. Entende? Então, é importante a gente entender que ser veterocatólico, ser este católico que o anglicanismo toma, ser católico do ponto que os luteranos se tomam, não é ser aquele que é anuente à corrente da imposição das mãos, anuente à posição da sucessão apostólica. É ser anuente ao pertencimento ecumênico, a ser ecumênico. É só a gente entender o seguinte, historicamente, por que o Oriente Médio vive em guerra? Em termos históricos e políticos, o Oriente Médio vive em guerra por conta da diversidade que existe lá. Então, como que o Emirados Árabes, como que o Oriente ali se formou? Se formou juntando um monte de povos por conta das guerras e por conta dessa necessidade geográfica, inclusive, e juntaram pessoas muito diferentes, com visões muito diferentes de vida, de religião, de comportamento, de tratamento com mulheres, etc. E fazer essas pessoas conviverem juntos e muito perto é que geram as guerras do Oriente Médio até hoje. De modo que, qual seria um remédio para o fim das guerras do Oriente Médio? Serem católicos. Mas não quer dizer ser católico, olhar para eles e falar assim, isso não é de Deus. Aderir a essa religião não é de Deus. Ler o Alcorão não é de Deus. Não é isso. Ensiná-los a ser católicos é ensinar a eles a aceitar as diferenças. Porque se existe alguma coisa que nos faz sermos iguais, é sermos diferentes. De todos vocês que estão me acompanhando aqui na live agora, a única coisa que nós temos em comum, a única coisa, é que nós somos diferentes. Porque até a concepção de Deus de cada um aqui é diferente. A experiência de Deus de cada um aqui é diferente. Mas a única coisa que nos faz semelhantes é ser diferente. E ser católico é aceitar a diferença. Então, se nós não aprendemos a tolerar as diferenças, nós não somos católicos. Pelo termo do que é ser católico. E ser diferente é aceitar também a medida de piedade diferenciada das pessoas. Então, se aquela pessoa, ela diz que ela encontra Deus nessa maneira, eu não posso falar para ela que ela não está encontrando Deus. Mas se ela me diz que ela quer encontrar Deus e me pede como, eu a explico pela doutrina veterocatólica. Então o remédio de todas as guerras é ser católico, porém verdadeiramente católico, que é ser unido. Aquilo que disse Jesus quando os discípulos disseram, mestre, encontramos pessoas que expulsam demônios em teu nome, mas não andam conosco. Quer que nós o proibamos? Aí o Senhor disse, não. Claro que não. Então reparem o quanto que ser católico não quer dizer estar em Roma. Porque se fosse isso, os luteranos também não seriam católicos, os anglicanos não seriam católicos, os icabenses não seriam católicos, os véteros católicos não seriam católicos. Então, ser católico é uma doutrina, um posicionamento de assumir a todos como irmãos. E não é assumir para mudar. Se alguém muda alguém, se alguém converte alguém, este alguém é o Espírito Santo, através da sua palavra e não através da minha forçação. Eu não posso forçar ninguém. Porque nós não sabemos o que vai acontecer no dia do julgamento. Ninguém sabe.
E isso não fui eu que inventei. Nosso Divino Mestre disse, no dia do julgamento nós teremos muitas surpresas, porque nós teremos vários fariseus e prostitutas entrando na frente dos doutores da lei. Nós teremos muitas surpresas, porque talvez aqueles sejam muito mais católicos, no sentido exato da palavra, do que muitos fariseus, do que muitos ministros, de que muitos padres, de que muitos pastores. Você terá surpresa no dia do julgamento. É claro que a nossa teologia se baseia na revelação, mas muitos não veem a revelação, por exemplo, de que Deus não faz acepção de pessoas. Então, alguém me pergunta, Dom Diogo, rezar o breviário romano é católico? Bem, é católico. Porque é o meio de comunhão. Se aquele instrumento for meio de comunhão, ele é católico. Se eu digo, só entra no céu quem reza o breviário romano, eu não sou católico. Eu sou o primeiro a não ser católico. Aí já não é o breviário romano que não é católico. Mas uma coisa é fatal. Se alguém que é leigo quiser fazer a piedade total da liturgia das horas romanas, não vai conseguir. Um pai de família, chefe de família fazer na totalidade, não vai conseguir. Então eu, quanto católico, também não posso dizer que ali é o único caminho da salvação. Não posso. De jeito nenhum. Não faz parte de ser católico. Mas, se eu adaptar aquilo para uma realidade atual e leiga, eu estou sendo católico. Entendem isso? Mas é católico também não proibir que o outro faça. É católico também. É católico o terço. Embora nenhuma igreja da União de Utrecht aceite o terço como uma piedade. Nenhuma. Olha que coisa interessante, nenhuma. No entanto, nenhuma igreja da União de Utrecht rejeita o terço como uma piedade. Entendem isso? Então, não existe a proibição e a não proibição. Agora, nos cultos públicos, não se reza o terço. Se reza os salmos, se reza a Santa Missa. Ah, mas eu quero rezar o terço. Reza o terço. Ah, porque é assim que eu vejo Deus. Veja Deus. Veja. Entendem isso? É uma diferença extremamente católica. Católica. É nesse sentido que a União de Utrecht aboliu o terço. Neste sentido. Repito, neste sentido. Neste sentido, diante de Jesus, o nosso culto é cristocêntrico. Diante do corpo e do sangue de Cristo, o nosso culto necessariamente é voltado para Cristo. E sem nenhuma forma de divisão de olhar. Que por crermos na comunhão dos santos, nós entendemos que Nossa Senhora também está ali adorando a Jesus. Pois quando o Santíssimo Sacramento é exposto, os anjos adoram a Jesus. E Maria adora a Jesus. Eu tenho certeza que se diante do Santíssimo Sacramento nós voltarmos a nossa atenção para Maria, ela vai ser a primeira a falar: volta a adorar meu filho, que é isso que eu estou fazendo. Volte a adorar o meu filho, porque é isso que eu estou fazendo. Então, o esclarecimento da comunhão é que é mais importante. E não o julgamento do objeto. Porque se a gente julgar o objeto, nós não estamos sendo católicos. Nós estamos sendo inquisitores. E Inquisição não é o nosso propósito, não é ser católico. Continuando a nossa reflexão do que é ser católico, eu quero citar para vocês uma declaração muito importante para a nossa igreja, chamada Declaração Dominus Iesus. Essa declaração tinha que ser lida por todos os católicos romanos. Todos.
A declaração Dominus Iesus é da Congregação para a Doutrina da Fé Romana. E essa declaração está disponível no site do Vaticano, que a Igreja Romana diz que não rejeita absolutamente nada daquilo que há de verdadeiro e santo nas religiões não cristãs, mesmo que ensine pontos discordantes do que a Igreja, do que o magistério da Igreja orienta. Então todos vocês devem ler a Domino Iesus para que você saiba como se comportar diante de um extremista romano e não católico, diante de um extremista político que não é político, mostrando para eles que nem a Igreja Romana rejeita o que há de santo nas religiões não cristãs. Esse é o posicionamento oficial da Igreja, que ninguém entende. Então nós com a Domino Iesus falamos, aqui ministro, aqui padre, aqui bispo, olha o que diz a Constituição da tua Igreja. Diz que nem nas religiões não orientais a Igreja diz que não existe nada de santo. Então por que você diz que na minha igreja não tem nada de santo? Se nem nas igrejas não cristãs fazem isso. E ao contrário, na Domino Iesus, a Igreja Romana diz que existe um mistério de unidade que nem eles conhecem, tá lá, que nem eles conhecem, e diz que a Igreja Romana deve ter, abre aspas, isso está no número 2 da Constituição, uma atitude de compreensão, não são minhas palavras não, estou lendo, tá? Uma atitude de compreensão em relação de recíproco conhecimento e de mútuo reconhecimento na obediência à verdade e no respeito à liberdade. Então, católico romano que não aceita que existe santidade em outras religiões, que não aceita a liberdade, é só romano, não é católico. E eu nem digo romano do sentido religioso, não. Eu digo é romano punitivo, é romano de outra condição política, que não passa pelo católico e não passa pelo que é o magistério da igreja. Nem sabe o que é. Nem sabe. Então, essa declaração nos orienta sobre a catolicidade ser uma unicidade, uma universidade, um absoluto que está no evento salvífico de Cristo e não numa instituição. E não fui eu que falei. Isso é o magistério da Igreja Católica Romana. E que eu diria o próprio romanismo, o próprio catolicismo. Entendem o que eu estou falando? Então eu convido a todos vocês a se esclarecerem sobre o que é ser católico, para que não permita em nossas igrejas a acepção de pessoa, que não permita não ver em outra religião o que há de santo. Não podemos permitir. Não podemos permitir que uma pessoa não expresse a sua fé, mesmo não sendo não cristã, mesmo que sendo não cristã, e dizer que aquilo não é de Jesus, porque não existe isso. Não podemos dizer. É claro que eu não vou... é claro, gente, é óbvio, né? Durante o culto dentro dos templos véteros católicos, nós não podemos fazer outro culto. Não podemos. Porque o culto é o mesmo do início ao fim. Assim como na nossa igreja a gente não pode misturar ritos, também não pode misturar ritos que vêm de fora. Então, se a gente não mistura dentro dos nossos ritos, nós também não vamos misturar do lado de fora. Ponto. Mas também dizer que os cultos são praticados fora, não tem nada de cristão, nada de santo, nada de salvífico, mano, tá por fora, não é isso. Eu quero só terminar aqui falando para vocês que o ponto de divisão entre essa visão de catolicismo aconteceu
justamente pelo concílio de Constantinopla em 381 d.C., e foi justamente nesse concílio que se manteve intacta a distância entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental. De modo que, pelo concílio, as igrejas orientais e as igrejas ocidentais excomungaram-se mutuamente. E não sou eu que estou falando não, tá? Está aqui nesse livro chamado História dos Concílios Ecumênicos, publicada pela editora Paulus. Quem quiser pode pesquisar. E eu quero dizer que a Igreja Romana também foi excomungada, tá? Ou seja, a Igreja Ortodoxa excomungou a Igreja Romana também, justamente por conta das decisões e principalmente sobre a visão trinitária. Então aqui eu gostaria de pontuar que nesse momento a Igreja Oriental deixa a posição de ser... A Igreja Oriental deixa de ser católica, ela passa a ser ortodoxa, ela passa a ter uma visão rígida de não aceitação à polifonia, enquanto a Igreja Romana, as igrejas ocidentais, a Igreja Romana e as igrejas ocidentais, isso é uma diferença muito grande, passa a assumir a catolicidade, a universalidade, a integralidade do ser humano, as necessidades inúmeras que o ser humano tem. E ele fala, aceitaremos a todos. Os ortodoxos falam, não aceitaremos a todos. Então nós temos alguma coisa que via do inconsciente e via do consciente. O que é ortodoxo é via do inconsciente. O que é católico, não ortodoxo, é via do consciente. Não fui eu que inventei isso, não. Isso é bem explicado no livro do George Orwell, 1984, que fala sobre a política totalitária, a política não totalitária. Não fui eu que inventei isso, não. Então, o que eu queria falar para vocês é que o nosso culto e a nossa ação católica e velho católica, que necessariamente é essa direção, ela é racional, não ortodoxa de que todos têm que manter essa mesma fé, mas aceitar a fé de todos, cristãos, não cristãos, e valorizar essa característica tão importante que Deus colocou no coração de cada ser humano, que é a sua religiosidade. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que o Senhor esteja convosco. Ó Deus Todo-Poderoso, que fizestes a irmã água, límpida, pura e casta, que nos serviu para o batizado e nos colocar na condição de filho de Deus. Que essa mesma irmã água seja abençoada com o teu poder, a fim de que todos aqueles que a consumirem, que todos aqueles que a aspergirem, e em todo lugar que ela tocar, seja abençoado, protegido com a saúde do corpo e da alma, e guardado de todos os perigos espirituais e corporais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.